Paz e luz a todos. Consumismo do homem, o vazio da alma, é o título do nosso tema livre de hoje. Explique-se logo que nós diferenciamos o homem, espírito reencarnado, da alma livre da matéria. Isso para demonstrar que toda a base do consumo exagerado, estando no campo do mundo material, além de muitas vezes refletir desvios ou distúrbios emocionais, retrata também o vazio espiritual de quem o pratica. Desejo incontrolado pelo ter, expectativas frustradas diante do anseio de felicidade, ilusão pelo efêmero, exibicionismo, fuga ou alienação, ainda que temporário, momentâneo, diante de problemas da vida, alívio para o estresse. Tudo isso colabora e parece justificar individualmente o consumismo, mas a causa principal é a falta do cultivo de valores superiores. Localizar a felicidade na posse exacerbada evidencia não só imaturidade emocional, como também pobreza espiritual. Denota e consolida a visão curta e distorcida da vida, esquecidas essas pessoas de que as coisas, de um lado, as coisas que nós levaremos desta vida, não são essas onde nós estamos focando nessa referência que nós estamos fazendo. Onde se soma a beleza, a fama, o poder. E que, por outro lado, as posses para além das fronteiras da vida material são de outra ordem. Todas frutos das conquistas da prática do bem, seja por nós mesmos, seja pelos nossos semelhantes. Vamos acordar do sono da ilusão. O apego à matéria só embaraça os passos da alma, retarda-lhe a libertação quando do momento da transferência para o mundo espiritual. E ao invés de nos aproximar da felicidade, deixa-la cada vez mais distante. Boa semana a todos. Nós estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita de hoje com o tema Consumismo do homem, vazio da alma. E para nos acompanhar aqui nessas reflexões, eu estou com o Joilson e o Parchin. Eu vou começar aqui fazendo alguns registros que a gente tirou aí pesquisando que não tem relação direta ainda com o viés espírita propriamente dito. Então, o que é consumismo? O que é considerado consumismo? É a compra pelo desejo e não pela necessidade. Fatores psicológicos que levam ao consumismo: impulso, ansiedade e essas coisas o consumismo pode levar à compulsão. E o terceiro item, para vocês iniciarem os comentários, é uma expectativa de felicidade, de realização, de bem-estar, mas é ilusório porque é efêmero. Eu destaco aqui, então, duas palavras disso que eu acabei de dizer. Impulso, consumismo é impulso, e expectativa de felicidade que ela cria. Bom, é bem isso mesmo. Né? E no mundo moderno que nós vivemos da comunicação global e da propaganda maciça, inclusive subliminarmente, a pessoa acaba tendo a necessidade vendida a ela de consumir, de ter a felicidade de possuir algo que é vendido como glamouroso, que é vendido como bom, que é vendido como moderno e como dando status. Então, esse impulso que a pessoa tem de querer e essa vontade que nos é imposta pela própria estrutura hoje da propaganda e da própria sociedade, nos leva a querer muitas vezes algo que nós não precisamos, como você bem definiu. E muitas vezes a pessoa passa do limite com isso, ou seja, ela, no impulso, na necessidade de querer a felicidade que é prometida, ela acaba se envolvendo em gastos, em possibilidades, em atitudes que a comprometem logo em seguida. Joilson, se é impulso é porque não é uma coisa racional.
né? Não é levada pela razão. Aí tá... A compra, ela é sempre pela emoção, né? A compra dificilmente vai ser pela razão, o consumismo, né, mais especificamente. Né? Lembrando, né, que o conceito entre o consumir, a diferença entre o consumo e o consumismo é que o consumo é aquilo que é o necessário. Necessário. Né? E o consumismo é aquela coisa que já se torna patológica, que já é doença. A pessoa ela não consegue ficar sem consumir algo, sem comprar algo. Ela tem essa necessidade. E aí é onde que entra o que você falou. Vai pela emoção, por aquilo que ela sente. E o Parchin colocou muito bem aqui a questão de que as próprias propagandas hoje nos levam a isso. Existe a questão hoje do chamado neuromarketing. Então tudo é trabalhado para que os seus neurônios, né, acabam tendo aquela necessidade, trabalhando de uma forma que você tem a necessidade de comprar aquilo. E muitas vezes sem perceber, né? Não, você não a pessoa percebe. envolvida subliminar. por essa subliminar, envolvida por essa propaganda, é uma coisa sutil, nem eu ia falar aqui, não posso, porque daí eu vou citar uma determinada empresa que às vezes tem algumas, são várias, que tem uma propaganda bastante agressiva, bem clara, de quase impor, mas muitas não são assim. Muitas são bem sutis. E ela envolve o indivíduo sem perceber, vai consumindo e querendo mais e querendo outra, a marca mais sofisticada, a nova versão, e isso em vários ramos de consumo. Né? Agora, outras coisas ainda tiradas, não dos livros espíritas, obviamente. Né? Então, diz o seguinte, já está aqui, ó, vítimas da propaganda abusiva, falta de autocontrole. Bom, adiante. De cada 10 brasileiros, 3 consideram comprar o lazer favorito. 3 em 10, 30% dos brasileiros acham que comprar é o lazer favorito. É pobreza, hein? Pobreza talvez até de oportunidade, que às vezes o Estado não proporciona, ou falta poder aquisitivo, mas não falta porque se ele vai comprar é porque tem recursos, né? Nem sempre, né? Ele podia dentro do consumismo nem sempre tem o recurso para comprar. Porque eu pensei aqui agora comigo, né, que ele poderia optar pelo teatro, até pelo cinema, ou por um show musical, qualquer coisa, ele acaba consumindo sei lá o quê. Mas deixa eu só completar aqui. O consumismo muitas vezes está ligado à fuga do estresse. 40% das classes A e B fazem isso. Olha a situação, como você falou, é patológico. Fuga de problemas emocionais, preenchimento do vazio psicológico, eu coloquei aqui entre parênteses até espiritual, e um pontinho de interrogação, com objetos materiais. E mais um item aqui, as classes C, D e E, os que mais compram sem necessidade, justamente aqueles que têm menor poder aquisitivo. Então nós temos aqui, envolvendo as classes sociais, as 5. A e B compram para aliviar o estresse. Tá? É uma fuga do estresse. E a C e D E são os que mais compram sem necessidade. E agora? Isso reforça o que nós estávamos falando. Quando a pessoa tem a necessidade de ter felicidade através do status, o status sempre é possuir. E toda é colocado dessa maneira. Você tem o carro, você tem o celular, você tem o notebook, você tem a marca da roupa, tudo é te colocado como status. E a pessoa quer crescer socialmente. Ela não vê que o crescimento é uma coisa íntima. Ela acha que possuindo, ela se satisfaz e cresce socialmente, o que é um grande engano. Exatamente essas classes mais necessitadas, às vezes, acabam consumindo o que não poderiam para satisfazer a isso. Porque essa outra parte da classe A e B, que realmente compra por fuga, às vezes por tédio, às vezes para preencher o vazio interior, isso não nos prejudica diretamente na parte financeira, mas muita gente, vamos colocar a expressão, se enterra para ter algo que não precisa. Nós falamos, por exemplo, não vamos citar a marca, mas celulares de última geração com multicâmeras, não é? Que fazem fotos de dia, de noite, embaixo d'água, e tudo que é tipo, e tiram fotos em altíssima resolução. Aí você pergunta para a pessoa, mas por que você precisa isso? Quando você vai usar? Por quê? E ela para e não sabe bem o porquê. É apenas a necessidade que não é bem dirigida para o seu crescimento
psíquico-espiritual, mas para o seu crescimento social, e é onde ela se frustra porque isso não traz junto. E aí a gente vai buscar dentro da doutrina espírita os conselhos, e não só dentro da doutrina espírita, né? Dentro da filosofia de uma forma geral, quando todos falam a respeito de você conhecer a si mesmo. Quando Sócrates lá atrás já falou, homem, conhece-te a ti mesmo. Porque a partir do momento que você passa a se conhecer, que você passa a ter, digamos assim, o conhecimento do lado espiritual, e passa a buscar, a se interiorizar, a saber quem você é, você começa a perceber que esses bens, vamos dizer assim, essas coisas materiais, elas pouco importam. Então, por isso a necessidade de nós buscarmos o nosso autoconhecimento. E aí a gente vai entender que o Parchin falou aqui, que a pessoa, às vezes, ela nem tem o recurso e quer comprar um aparelho de última geração. Quando, na verdade, aquela felicidade que ela sente, porque ela teve aquele aparelho de última geração, vai durar ali 2 ou 3 dias. Depois ela cai na realidade da conta que ela tem para pagar e que ela não tem o dinheiro para pagar. Né? Então, conhece-te a ti mesmo, é o que a doutrina espírita sempre vem falando. Temos aí dentro da doutrina as obras da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do médium Divaldo Franco, tem uma série de livros que falam a respeito disso. As obras de Emmanuel, por exemplo, também trazem alguma coisa a respeito. Então busque dentro da doutrina espírita este conhecimento, né, e a literatura e o voltar a si mesmo. É por isso que eu coloquei aqui como título, Consumismo do Homem Vazio da Alma. No nosso entendimento, acredito que existe um consenso entre nós e provavelmente entre a maioria dos espíritos. Claro que há muita coisa que poderia ser comentada aqui sobre isso, mas eu acho que não padece dúvida para nós aqui de que realmente quando o indivíduo se deixa levar por esse tipo de comportamento, né, de gastança, de querer consumir, é porque foi falado pelo Parchin aí e pelo Joilson, é porque ele sente um vazio interior que ele não consegue preencher. Emocionalmente, demonstração de maturidade, etc, mas principalmente desconhecimento espiritual. Então, realmente, como ele não consegue ter plenitude de vida interior, ele busca no exterior, nas coisas de fora. Só que vai se frustrar, porque, como o Joilson colocou, aquilo ali é passageiro, é euforia de 1, 2 dias e volta, e aí ele cria uma nova necessidade. Ele vai, dentro do Livro dos Espíritos, nós vemos perfeitamente essa resposta, né? Que o homem cria necessidades artificiais, consta lá do Livro dos Espíritos. Bom, para complementar, isso não é afirmação minha, mas dos neuropsiquiatras, eles dizem o seguinte: quando se torna o consumismo, quando se torna uma compulsão, pode ser comparado aos vícios em geral. Ele cria uma dependência. E essa dependência faz com que o indivíduo queira repetir a sensação de euforia experimentada no ato de comprar. Então, além do que a gente falou aqui, né, de consequências financeiras desagradáveis, levando ao endividamento, mais estresse, problemas com a família, porque daí cria atrito em todo lugar. Ele vai ter problema no trabalho, ele vai querer ganhar mais, de repente troca de emprego, ou vai exigir salário maior, ele vai brigar com a esposa vai brigar com ele, ou às vezes os dois que trabalham, ou ela que trabalha e ele não. Hoje em dia tem todo esse tipo de situação. Desmonta, desestrutura a vida dele por falta de controle, né? Então, há esse natural desgaste psicológico e emocional, embora muitos adotem, né, ajam de modo irresponsável. Eu conheço pessoas, Joilson e Parchin, que elas chegam a um tal estado de acomodação que elas não ligam, elas não se importam mais pelo fato de estar devendo para a montanha, não estão nem aí. Elas não se preocupam moralmente, eticamente, de pensar em pagar aqueles credores. Elas sempre dizem, eu não pago, e fica devendo para um, para outro. Ela se torna viciada em ficar devendo. Então, veja que comprometimento que tem, né? Perdeu o senso de responsabilidade, né? Sim. O Joilson colocou muito bem, porque no autoconhecimento nós temos 4 etapas a serem observadas. Um é reconhecer os nossos defeitos, para a gente poder trabalhar. O segundo é conhecer nossas qualidades para potencializá-las. A terceiro é conhecer as nossas necessidades para administrar bem, porque o quarto são as nossas paixões. E, infelizmente, nós acabamos não trabalhando as nossas necessidades e as nossas paixões simultaneamente, e as paixões ultrapassam as necessidades e potencializam os nossos defeitos, até levar
essa inércia da crítica, né? Ou a ausência da crítica, ela perde exatamente. a autocrítica porque a paixão dominou completamente e ela não sabe sequer reconhecer suas necessidades e seus compromissos. Claro que isso já é a patologia adiantada, mas o risco de chegar a isso aí é muito grande, principalmente quando nós não trabalhamos paixões e necessidade. Não é um erro ter paixão. O erro é deixar a paixão dominar. Agora, você tem que reconhecer muito a sua necessidade, cada um de nós, ou nós ultrapassamos isso e corremos todo o risco decorrente de entrar no consumismo. Joilson, vou dar alguns exemplos aqui de consumismo, algumas áreas bem específicas. Gostaria que você comentasse uma delas ou todas em conjunto, como você preferir. Consumismo de beleza. Hoje em dia no Brasil, com toda a crise, talvez o único setor que não tenha enfrentado crise é o da estética, da cosmética. Tecnologia, mas até o Parche deu exemplo. O luxo, de modo geral. Moda. Imitação, né, pela inveja de copiar do vizinho, do amigo e tal. E o supérfluo, de modo geral, mas especificamente beleza, tecnologia e moda. O luxo, aí, como é que comenta alguma coisa? Aí nós vamos observar a respeito da beleza a questão da vaidade do ser humano, né? O quanto o ser humano ainda é vaidoso. E hoje em dia, não falar que vaidade é uma característica feminina, não mais. Né? Nós vemos aí que os homens também, assim, nada contra o fato daqueles que buscam a sua aparência melhor e tudo mais. Agora, nós estamos falando a respeito do consumismo, da questão patológica, né? Que é aquelas pessoas que ela não consegue viver sem aquilo. Né? Aí nós vemos realmente a questão da beleza, da vaidade que está exacerbada no ser humano. E a tecnologia. Hoje, tudo gira em torno da tecnologia. É o último celular, é o último tablet, é o último relógio, já até os relógios vêm assim, com tecnologias avançadas, né? É o último computador, tudo, o carro tem que ter tudo quanto é recurso. Então, aí a gente vê que essa questão do consumismo, ela vai na ferida do ser humano. E eu me pergunto o seguinte, a pessoa que tem esse vício, né, que tem essa patologia, a hora que ela desencarnar, vai chegar do lado de lá, não vai ter nada disso, gente. Como é que fica? E só para reforçar a gravidade que chega a necessidade de consumir a beleza, por exemplo, nós vemos semanalmente no noticiário pessoas que morrem nos procedimentos estéticos. Da pura vaidade. É absurdo. E gastando recurso que também muitas vezes não tem e se submete a uma cirurgia, que toda cirurgia tem risco, por quê? Para consumir beleza, que não leva a nada. E aqui a gente sempre diz, né? Nós, espíritas e espiritualistas, temos que reconhecer as limitações de idade, né? E aquilo que a natureza mesmo nos contemplou, porque nós somos filhos de pai e mãe com genes mais ou menos previamente escolhidos, né? Fomos nós que ajudamos a escolher. Então não tentemos forçar demais a natureza, ela tem que se... Não há mal nenhum, a diversidade é que é importante. A pessoa, se todo mundo fosse tudo bonitinho, nota 10, homens e mulheres, o mundo não teria nem graça, não dá nem para fazer essa composição genética para criar essa diversidade. Né? Temos que entender isso. E principalmente o nosso íntimo. A beleza está na alma. Está na alma, não adianta criar essa ilusão de que a beleza externa vai trazer felicidade, porque um dia ela vai também e vai ficar, nós cansamos de falar aqui, das palavras de Jesus, que os verdadeiros tesouros não são aqueles que estão imunes à ação da ferrugem, da traça e dos ladrões. Né? Amigos, mais uma vez nosso convite para reflexão. O que a gente coloca aqui é apenas um incentivo, uma maneira de despertar talvez um tema para sua meditação noturna, na hora que você deita, ou na hora que você acorda, quando estiver fazendo a sua caminhadinha, para você pensar na vida. Nós não estamos aqui, isso aqui não é playground, nós estamos aqui, não é shopping center também, né? Já que você fala que é um lugar de lazer, só de lazer. Nada contra, de vez em quando todo mundo vai, todo mundo faz, né? Mas tem que ser ponderado, tem que pensar bem o que nós estamos fazendo na nossa existência, tá ok?
A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Prezados amigos, respondendo às perguntas que nos são enviadas por e-mail, vamos apresentar uma hoje bastante interessante, literalmente como foi apresentada. Qual o tipo de mediunidade é mais fácil de desenvolver? A vidência, a psicografia ou a fala? A fala aqui, o nosso amigo que pergunta, refere-se à psicofonia, né, como nós denominamos do Espiritismo. Bom, a premissa para nós respondermos aqui, nós vamos abordar a mediunidade e o desenvolvimento mediúnico do ponto de vista espírita, do espiritismo, nos conceitos espíritas de mediunidade e na metodologia espírita de desenvolvimento mediúnico, para ficar muito bem claro o que nós estamos respondendo, porque a mediunidade não é um privilégio, nenhuma exclusividade do espiritismo. Na verdade, na forma que foi colocada essa pergunta, ela é bastante restritiva na análise, pois ela coloca formas de manifestação e não tipos de mediunidade. Então, o tipo da mediunidade é um atributo, não é, mediúnico, que é um atributo do próprio médium. Mas nós vamos abordar, então, como colocado aqui. Primeiro, nós vamos fazer uma analogia com o mundo material para que a gente entenda bem. Vamos imaginar 3 pessoas que têm tendências e aptidões artísticas. Uma pessoa ela tem tendência para música, tocar instrumento. Uma segunda tem tendência para artes plásticas, especialmente escultura. E uma terceira tem tendência para literatura, para fazer poemas. E eu pergunto a vocês, qual que é mais difícil de desenvolver? O instrumental, a escultura ou a poética? Nós vamos dizer que não é possível determinar, evidentemente. Por quê? Porque os 3 têm aptidão para tipos diferentes de arte, mas essa aptidão vai necessitar ser desenvolvida, né? Diz aquele ditado antigo assim, que o talento, ou seja, a aplicação da aptidão, é um pouco da aptidão, mas muito de transpiração, de trabalho. Alguns até dão porcentagem, né? 10% de aptidão e 90% de transpiração. Qual será o melhor artista? O músico, o escultor ou o poeta? Dá para saber? É mais ou menos o que ocorre com a mediunidade. A mesma coisa. Primeiro, o médium precisa ter aptidão natural, que é orgânica, depende da epífise. A aptidão para fala, psicofonia, a aptidão para escrita, a psicografia, e a aptidão para a vidência, enxergar o mundo espiritual. Segundo, é preciso ter a correta técnica de desenvolvimento. E assim como existe a técnica instrumental, a técnica da escultura, a técnica da poesia, existe a técnica do desenvolvimento mediúnico. E em terceiro lugar, é preciso muito exercício, trabalho constante com o uso da técnica mediúnica adequada para que esses 3 manifestações mediúnicas ocorram. Então, existindo essas condições, não existe maior ou menor dificuldade quanto ao tipo da mediunidade, né? Ou quanto à manifestação mediúnica, porque a pessoa que tiver a tendência para a vidência, desenvolverá a vidência. A que tem a tendência para a psicofonia, desenvolverá a psicofonia. E para a fala, a mesma coisa, para a escrita, a psicografia. Então, essa aptidão orgânica, ela é derivada do desenvolvimento da hipertrofia da epífise, né? E para nós aí, já estamos quase no final, para nós lembrarmos o processo do desenvolvimento mediúnico. Primeiro, o autocuidado do médium. Se ele se cuidar, ele terá facilidade de desenvolver. A técnica de concentração adequada, muitas mediunidades se perdem por falta de técnica de concentração. A técnica de assimilação das ideias e informações, da transmissão, daquilo que os espíritos nos transmitem, porque a mediunidade é um processo de comunicação. E você tem que ter a possibilidade de sintonia e de assimilação. E, por último, a técnica de transmissão. Eu descrever e sentir o que eu vejo. Eu descrever
e escrever o que senti e eu falar aquilo que me é intuído. E com isso só se obtém com muito trabalho, com muita dedicação e com bastante cuidado pessoal e exercício na casa espírita, para que ao longo do trabalho você ganhe experiência. E ganhando experiência, você ganha melhores condições. Não há tipo mais difícil de desenvolver. O que há é vontade de servir, vontade de desenvolver, vontade de utilizar a mediunidade para o bem. Pensemos nisso. Quando Jesus nos convidou a orarmos pelos que nos perseguem e caluniam, Ele estava dando uma receita de vivermos bem, não apenas fazendo um aconselhamento místico para agradarmos a Deus. O que significa orar pelos que nos perseguem e caluniam? Significa optarmos por viver bem, nos livrando da mágoa, da reminiscência amarga, das ligações negativas. Isso, porém, significa ou se aplica apenas nas nossas relações com os nossos irmãos que estão na Terra também, apenas com os encarnados? Claro que, em primeiro lugar, sim. Guardarmos mágoa, reminiscências de fatos amargos passados, nos torna escravos daquilo que já aconteceu e que voluntariamente perpetuamos hoje, por cultivarmos a memória ruim. Se orarmos por aqueles que nos magoaram, nós escolhemos nos libertar da dor, desejando o bem e atingindo o bem para nós mesmos. Mas isso se aplica especialmente do ponto de vista da doutrina espírita às nossas relações também com os espíritos desencarnados. Quantas convivências difíceis que alimentamos em nosso passado, das quais não nos lembramos, ou em nosso presente, atraindo ligações nem sempre equilibradas do ponto de vista espiritual. Se o amor nos aproxima e nos liga às almas que nos amam também, a malquerença nos algema àqueles a quem prejudicamos, aqueles que têm motivos para não nos desejar ainda amor, ternura, equilíbrio e bem-vivência. E bom equilíbrio perante as situações difíceis da vida. Quando estamos nos sentindo perto de nós, alguma mente em perturbação, alguma energia que não nos parece boa, quando nos demoramos, às vezes, durante a noite, em pesadelos difíceis, é hora de ponderarmos qual a atitude mais correta do cristão em relação a possíveis mentes de espíritos que não nos desejam o bem. A resposta de Jesus vale para todas as circunstâncias da vida, especialmente aqueles que não estão presos mais ao corpo físico e que são mais suscetíveis, sentem mais facilmente as nossas emanações mentais, é que a oração pode ser útil, é que a oração pode atingir. A esses devemos o benefício de toda a nossa energia boa. Por quê? Eles se demoram na sombra quando nos desejam o mal. E ninguém apaga a sombra com mais sombra. A sombra só se apaga quando se faz luz, que ilumina, que aquece, que envolve. Aos nossos irmãos espíritos, então, em desequilíbrio, aos quais eventualmente nos tenhamos ligado, por questões dessa ou de outras vidas, é que nós devemos o benefício da nossa oração. Oração com despreendimento, oração com abnegação, desejando todo o bem possível, em vez de nos encolhermos e nos escondermos, numa tentativa inútil de fuga de mentes que não nos desejam o bem. O mal é temporário, só o bem é permanente. Quando nós criamos em nossa mente, ao redor de nós, energias luminosas, de amorosidade, de fraternidade, de desapego, de perdão, eventualmente, nós estamos iluminando a nós mesmos e aqueles aos quais estejamos ligados. Portanto, orar pelos que nos perseguem e caluniam, acima de tudo, é um dever e um direito nosso, porque nos equilibra também.
em relação às entidades espirituais que não nos desejem o bem, para que elas se libertem, para que renovem o seu caminho e para que nós também deixemos de aumentar a sombra, mas multipliquemos a luz, a partir dos ensinamentos de Jesus, que nos ensinou a perdoarmos, a servirmos, a amarmos, construindo caminhos de fraternidade, nos quais todos estaremos unidos um dia perante o olhar da espiritualidade superior, quem sabe de Deus. Muita paz. Fiquem conosco.